Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos e amados. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu compartilhei com os irmãos não faz muito tempo esta mensagem. Queria também deixar algo no seu coração. Aqui no livro do Gênesis 26, você vai ver aqui que o crente não pode desistir. O verdadeiro crente, ele não pode ser fraco na fé. O verdadeiro crente, ele tem que acreditar, ele tem que fazer água jorrar através da fé. O verdadeiro crente, ele não pode aceitar perder, tem que ser uma mulher guerreira, um homem guerreiro. Ambos devem ser valentes na fé. O crente não pode aceitar perder para o adversário. O crente tem uma arma chamada poder do Espírito Santo, a qual diz a Escritura que o inferno não prevalecerá contra as mesmas. Então, você que é crente em algum lugar que vai ouvir essa mensagem, católico, não sei, ou você luta para prevalecer, para ser vitorioso, ou você se rende e deixa o adversário prevalecer no seu lugar. Por que digo isso? A mensagem que eu tenho da parte de Deus. Gênesis 26 diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo Alzate ficou comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois me odeia e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Veja que Abimeleque foi até Isaque, que naqueles dias o havia estado, ou ele teve, naquelas terras, na terra dos filisteus, aonde Abimeleque até então era rei dos filisteus, e naquela terra onde Isaque estava, a terra dos inimigos, ele plantava e colhia. Aquela terra, quando Isaque ali esteve, havia chuva naquele lugar. Quando Isaque esteve ali, havia colheita naquele lugar, havia prosperidade naquele lugar. Por quê? Porque Deus era com ele, e a bênção de Deus era na vida de Isaque. Então, enquanto ele estava ali, aquela terra estava prosperando. Enquanto ele estava ali, as coisas estavam acontecendo. Enquanto Isaque esteve ali, todo mundo até então estava sendo abençoado, havia colheita para todos, havia chuva na vida de todos, enquanto ele estava. Quando Isaque saiu, a chuva parou de cair. Quando Isaque saiu, a semente parou de frutificá-lo. Quando Isaque saiu, a colheita deixou de brotá-la. Porque o próprio Abimeleque olhou para Isaque e disse assim: já é mais poderoso do que nós, tu precisa ir embora. Tá bom, Isaque disse: tá bom, eu vou. Pegou tudo que era dele e foi. A chuva parou de cair naquele lugar. Tem um ditado, senhoras e senhores, que diz assim: ruim com tu, pior sem tu. Ou seja, se com Isaque não estava bom, sem Isaque ficou pior. Porque a bênção de Deus na vida de Isaque, enquanto ele estava ali, havia chuva naquele lugar. Enquanto Isaque estava ali, havia colheita para todo mundo. Enquanto Isaque estava ali, havia prosperidade, havia fartura, o que se plantava colhia. Enquanto Isaque estava ali, por conta da bênção de Deus na vida dele, todo mundo estava colhendo. Quando Isaque saiu, ficou todo mundo sem colheita. E aí, quando mandaram Isaque embora dali, com inveja dele, porque tudo que Isaque colocava a mão, Deus abençoava. Os poços que ele mandou que o seu servo abrisse da época de Abraão, dava água. E aí os filisteus que moravam naquele lugar, Abimeleque sendo o rei dos filisteus até então, tinha inveja de Isaque e começava a entulhar os poços que Isaque cavava. Porque eles pensavam assim: por que quando a gente cavava não tinha água? Por que você cava e tem? Tinha inveja de Isaque entulhando os poços que ele cavava. Mas Isaque insistiu, não desistiu. Isaque podia pensar: Deus está na minha vida, a bênção de Deus é comigo, aonde eu for, Deus está comigo, eu vou deixar vocês, eu vou para outro lugar. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele pensou: não, eu vou permanecer, eu não aceito perder, eu vou prevalecer, e através da minha fé, a água vai continuar jorrando nesse lugar. Vai chegar agora que os inimigos vão desistir, eles não vão ter o que fazer, porque tudo que Isaque colocava a mão prosperava, tudo que ele colocava a mão Deus abençoava, todo poço que Isaque mandava abrir, brotava água. Os inimigos não, o que eles mandavam abrir, o que eles abriam,
não tinha água, mas o poço que Isaac cavava tinha água, porque Deus era com ele. Então Isaac ia cavando o poço, os inimigos entulhando, ia cavando o poço e os inimigos entulhando, com inveja dele. Então Isaac foi embora para outra terra, e agora os inimigos vão atrás dele, como disse aqui no início do versículo 28. Vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Veja, os próprios que mandou Isaac embora daquele lugar, os próprios que odiavam Isaac, agora foi atrás dele. Porque quando Isaac estava ali, simplesmente expulsaram ele, odiavam ele, tinha inveja dele. Só que quando Isaac saiu, a situação piorou, ficou pior. Só que Isaac saiu dali e continuou cavando um poço. E os inimigos continuam seguindo e entulhando os poços que Isaac cavava. Mas chegou a hora que os próprios inimigos viram que não adiantava. Os inimigos começaram a se esgotar, cansar-se, viu que não tinha jeito. Quanto mais eles entulhavam poço, mais poço Isaac cavava. Quanto mais eles entulhavam poço, mais Deus fazia jorrar água dos poços que Isaac ia cavando. Teve uma hora que os inimigos parou, pensou e procuraram Isaac. Não, nós queremos fazer aliança contigo. Não adianta nós continuar tentando, porque nós já estamos cansados, estamos esgotados e não tem jeito. Deus é na tua vida. Vimos claramente que Deus é contigo. Ou seja, quem era inimigo, porque Isaac não desistiu, Isaac não abandonou a fé, Isaac não jogou a toalha, permaneceu, prevaleceu, não aceitou perder, não aceitou ser derrotado. Os que perseguiam, os que eram inimigo, agora está propondo fazer aliança com Isaac. Porque estão vendo claramente que Deus é com o próprio Isaac, não tem para onde correr. Os próprios inimigos estão vendo isso de Isaac, mas houve perseverança da parte de Isaac, ele não desistiu. Os inimigos entulhando o poço, ele cavando. Chegou a hora que os inimigos viram que não tinha jeito, tiveram que se render. Você tem que fazer a mesma coisa. Você não pode aceitar perder. Você tem que continuar cavando o poço. Você tem que continuar usando a fé. Você tem que ser valente. Uma mulher valente, um homem valente, uma mulher de fé, um homem de fé, guerreira, guerreiro de Deus. Continuar fazendo água jorrar através da fé, ao ponto dos inimigos olhar e ver que não tem jeito, saber que Deus é contigo no nome de Jesus. Tanto que disseram aqui no início do versículo 28, disseram para Isaac: vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha o versículo 29, diz assim: jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos em paz. Tu agora és abençoado do Senhor. Veja que os inimigos propôs fazer aliança com Isaac, de inimigo se tornou amigo. Disse para ele: vimos claramente que o Senhor é contigo, tu és agora abençoado do Senhor. Os próprios que tinham inveja de Isaac, que odiava Isaac, que expulsou Isaac daquele lugar, agora está propondo fazer aliança com Isaac, dizendo: vimos claramente que o Senhor é contigo, tu és agora abençoado do Senhor. Isaac não desistiu. Isaac não jogou a toalha, mesmo todo mundo lhe odiando, mesmo todo mundo com inveja dele, mesmo mandando ele embora, ele continuou cavando poço. Ele saiu daquele lugar, mas não deixou de cavar poço. Ele permaneceu, e os inimigos viram que todo poço que Isaac cavava, a água jorrava por conta da fé e a bênção de Deus na vida dele. A fé faz brotar água da rocha. A fé, ela faz brotar água onde não tem água. Ou seja, através da fé, Deus pode fazer com que haja na sua vida aquilo que antes não existia. Você tem fé para fazer jorrar água da rocha? Você tem fé para fazer a água jorrar na sua vida e na vida de outros também? Não pode desistir. Ou você luta e prevalece, ou você desiste e deixa o adversário prevalecer. Isaac não desistiu, permaneceu, até que os próprios inimigos se tornaram amigos. Os inimigos agora viram que não adianta. Os inimigos estão se rendendo. Os inimigos procurou Isaac para fazer aliança com ele, dizendo: Isaac, enquanto tu estava com a gente, tinha chuva na terra. Enquanto tu estava com a gente, tinha prosperidade. Enquanto tu estava com a gente, tinha colheita. Nós te inveja, nós te odiava. Se estava ruim com tu, sem tu tá pior. Nós quer fazer aliança contigo. Veja, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem odiava agora está amando. Quem mandou Isaac embora agora quer que Isaac volte.
porque viu claramente que Deus era com Isaac, dizendo: vimos claramente que o Senhor é contigo, tu és agora abençoado do Senhor. Ou seja, a fé de Isaac fez jorrar água naquele lugar, e aí Isaac mandou abrir poço de novo, e a água continuou jorrando, nunca deixou de jorrar água dos poços que Isaac cavou, por conta da fé, por ele não ter desistido, por ele ter prevalecido, não ter aceitado perder, lutou através da fé até que a água jorrava, ao ponto dos inimigos se tornar amigo. Quem odiava passou a amar. Quem mandou Isaac embora agora está querendo que Isaac volte, querendo fazer aliança com Isaac, dizendo: vimos claramente que Deus é contigo, tu és agora abençoado do Senhor. Tiveram que reconhecer isso na vida de Isaac, porque viram claramente que Deus era com ele, viu a bênção de Deus na vida de Isaac, se deram conta de que não adiantava continuar tentando contra Isaac, que quanto mais tentava, mais Deus abençoava. Quanto mais eles entulhavam poço, mais poço Isaac mandava cavar, mais água jorrava. E aí se deram conta que eles estavam se desgastando, se cansando e perdendo tempo, porque quanto mais tentavam prejudicar Isaac, mais água dos poços jorrava. A fé de Isaac fazia com que a água fosse jorrando em cada poço que ele abria. Agora os inimigos se tornou amigo, agora quer que Isaac volte, pediu para fazer aliança com Isaac, dizendo: vemos claramente que o Senhor é contigo e tu és agora abençoado do Senhor. A fé de Isaac fez isso. Você tem fé para fazer jorrar água também? Ou você é daquele que desiste na hora da tempestade? Você é daquele que prova para si mesmo do que você é capaz? Ou você é daqueles que por conta do problema deixa o adversário prevalecer? Você escolhe. Ou você desiste, o adversário prevalece, ou você permanece e prevalece em vez de deixar o adversário prevalecer na sua vida. Você escolhe. Ou você prevalece, ou você desiste e deixa o adversário prevalecer. O que você prefere? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.